energia elétrica na nossa série Água. Violência policial em debate. Programa 2 Pontos completa 1 ano. E ainda hoje o Fica a Dica Insônia. O Circuito FMG começa agora. Boa noite. Depois de falarmos sobre o consumo de água pelas mineradoras e do uso residencial, hoje a nossa série Água vai abordar a importância do recurso para a energia elétrica. A maior parte da energia consumida hoje pelos brasileiros tem uma origem comum, as hidrelétricas. De acordo com a ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, são 1.161 usinas espalhadas pelo país, responsáveis por 70% da potência que gastamos. Isso significa que a maioria da nossa produção energética depende da água, um recurso natural que não tem custo, mas que tem se tornado escasso na região mais populosa do país, o Sudeste. A nossa situação hoje ela é muito parecida com o sujeito que está andando de carro numa autoestrada, uma pista dupla. A situação está muito boa, o ar-condicionado está ligado, mas o carro tem pouquinha gasolina no tanque. E essa gasolina está acabando. O risco que nós estamos correndo agora é esse carro ficar sem gasolina no meio da pista. Aí acabou o ar-condicionado, acabou a viagem bonita, acabou tudo. Não é? E qual que vai ser a alternativa para o indivíduo que vai ficar na beira da estrada? Vai ser descer e procurar uma saída de alguma forma. É o que vai acontecer com a gente. Trazendo para a nossa realidade, nós corremos o risco sim de ficar sem energia elétrica. E vamos ter apagões que vão ser setorizados, localizados, mas isso deve acontecer nos próximos anos. A fluência dos rios, em função das chuvas, dos fenômenos de chuva, tem diminuído. Aí o que acontece é que as hidrelétricas estão com menos água. No entanto, a falta de chuva não é a única culpada dessa história. Essa seca que nós estamos passando agora, os modelos que existem climáticos indicavam que ela ia existir desde 2008, 2009. Então isso é de conhecimento técnico. Mas o que é que o Brasil fez? O Brasil simplesmente foi irresponsável, não é, enquanto Estado, e deixou a coisa acontecer, apostando que os modelos não dariam certo, apostando que iria chover. E não choveu. As usinas hidrelétricas funcionam com a pressão da água, que ao girar uma turbina, produz energia elétrica. Para que esse sistema funcione, é preciso que o fluxo de água seja contínuo. Por isso, a necessidade da construção de reservatórios. Esses 500 anos de ocupação do território nacional por nós, estima-se que nós já construímos reservatórios que corresponde a 0,5% de toda a área ocupada no Brasil. Então 0,5% é muito pouco. E esses reservatórios foram capazes de alimentar e de sedentar e de produzir energia elétrica para 200 milhões de pessoas. Nós só devíamos usar os nossos reservatórios quando faltasse alguma coisa. O que aconteceu? Que em 2012, para não gerar nas usinas térmicas, para manter artificialmente as tarifas baixas para o consumidor, nós usamos muito nosso reservatório. E de 13, 14, nós não conseguimos recuperar. Uma resposta muito óbvia para o problema seria recorrer a outras fontes de energia. As termoelétricas, responsáveis por cerca de 26% da produção energética do país, poderiam ser uma segunda opção, caso não estivessem sendo usadas no limite. A termoelétrica ela é um suplementar porque o recurso, a fonte primária de produção da energia é um combustível. E aí o combustível tem custo de exploração, custo de transformação e transporte. Tem 1 ou 2 anos nós já estamos produzindo toda a energia termoelétrica que a gente é capaz de produzir. É a razão dos preços estarem mais elevados. Os próprios consumidores estão procurando medidas alternativas para economizar na conta de luz. É o caso deste hotel em Lagoa Santa, que usa a energia solar para aquecer 16 mil litros de água diariamente. Nos dias menos ensolarados, 8 aquecedores a gás ajudam a manter a temperatura no mínimo 50 graus Celsius. Apesar de um alto custo de instalação, o sistema promete economia a longo prazo. Nesse sistema, principalmente, além da economia da energia, você ainda tem a questão da economia da água. Por quê?
consta com um sistema de recirculação da aprumada de água quente, um sistema automatizado que mantém a aprumada sempre quente, ou seja, ele evita que o hóspede tenha que esperar muito tempo para a água chegar e normalmente quando a pessoa tem essa espera, o que ela faz? Ela acaba deixando essa água ir embora, ele desperdiça a água. As fontes alternativas ainda correspondem a uma pequena parcela da matriz energética do Brasil, mas já são apontadas como uma possível solução para o futuro. Eu diria que no Brasil nós estamos com todos as disposições em mãos para que a gente possa fazer o melhor mix. O que nós temos que dizer hoje é evoluir e dizer qual a melhor distribuição. Nós estamos trabalhando nessa direção, o país trabalha nessa direção. Aumentar sua capacidade de geração eólica, solar. Só que o governo não fez esse leilão antes. Fez agora. Erro de novo de planejamento. Então agora nós não temos muita saída não. Agora quem vai ajudar a resolver o problema chama-se consumidor. Com conscientização e mudança de hábito. Para reduzir o consumo e, com isso, a gente sair dessa crise. Nós temos conhecimento técnico para resolver isso, não é? Tanto em São Paulo, quanto no Rio de Janeiro, quanto em Belo Horizonte. O problema é que nós temos que mudar de postura, porque senão nós vamos pular de crise em crise periodicamente. O 2 Pontos, programa de entrevistas da TV UFMG, completa 1 ano este mês. E apesar do pouco tempo de existência, a atração já recebeu mais de 100 convidados para discutir temas importantes que ultrapassam os muros da universidade. Um espectador renomado, Munir Chamoni, inventor da patente mais antiga da UFMG, é um pesquisador interessado em discussões que afetam a sociedade. Por isso, conta que sempre assiste ao 2 Pontos, programa que se diz fã pela variedade de temas discutidos. Vai de parceria com a Rússia, Antártica, da Antártica, alfabetização, da alfabetização à tecnologia social, da tecnologia social ao plano real. E o 2 Pontos faz isso muito bem. De que maneira? Simplesmente colocando em debate o tema. Debates que contaram com a participação de inúmeros convidados. No primeiro ano, o 2 Pontos recebeu mais de uma centena de professores, pesquisadores, alunos e ex-alunos de graduação e pós-graduação da UFMG. A gente viu no 2 Pontos essa possibilidade de estreitar esses laços e também para que eles possam conhecer mais a TV UFMG. Vir aqui no nosso cantinho, conhecer o nosso cenário, ver como é que funciona uma TV. Marlise participou da atração debatendo o feminismo e a situação da mulher no Brasil. Na internet, o vídeo do programa se tornou o segundo mais visto na história da TV UFMG e também o mais comentado. Os grandes debates que de fato interessam, né, que são esses que as pessoas ficam pelas redes tentando encontrar, eles não encontram nas mídias mais hegemônicas, vão encontrar em espaços como esse, que é o nosso aqui. Aqui a gente tem expertos, né, especialistas em todos os temas possíveis e imagináveis. Então um programa como 2 Pontos é trazer esse conhecimento e colocá-lo um pouco a serviço da própria comunidade, né? Além de trazer especialistas da universidade para discutir os assuntos externos, houve espaço também para os eventos e tecnologias desenvolvidos pela UFMG. Muitas vezes a gente tem pouco tempo para falar do nosso trabalho. No 2 Pontos é diferente, a gente tem um tempo maior, a gente tem uma interação tanto com o entrevistador, como também com a pessoa que participa junto com a gente, que complementa aquilo que a gente está tentando, né, colocar no programa. Então, essa dinâmica do programa é fundamental, né, e muito importante para a gente conseguir divulgar o nosso trabalho. Em uma universidade com milhares de pesquisadores, o trabalho realizado por eles também esteve em pauta. Ana Paula foi uma das cientistas que falou sobre a trajetória e a pesquisa dela dentro da UFMG. Durante um certo período após o programa, várias pessoas me contactaram, comentaram sobre o programa, pessoas pediram esclarecimentos. Teve um grupo de estudantes, inclusive da UNA, que vendo o programa veio cá e fez uma nova reportagem. Então eu acho que isso torna visível aos olhos da sociedade a importância do que é feito aqui. Mas não só, é extremamente informativo, né? Os alunos da universidade também puderam participar do 2 Pontos. Natália foi uma das convidadas a compartilhar junto aos professores o que está aprendendo. Compartilhar não só conhecimento, porque conhecimento para a gente ficar mais sabido não é nada, a gente precisa conhecer para transformar. Antes de o programa ir ao ar, reuniões de pauta, contato com os especialistas e muita pesquisa faz parte da rotina dos jornalistas. Entre eles, estudantes, que aprendem a lidar com a produção de um programa de entrevistas. Alguns temas que antes eram desconhecidos para mim,
produzindo o programa, a questão da apuração, de você poder ligar, conversar com professores, especialistas na área, eu pude obter esse conhecimento, que eu acho que, assim, para um jornalista, para qualquer pessoa, sempre é relevante na carreira você ter conhecimento de diversos temas. Em 2015, o apresentador Pablo Nogueira conta que vem novidades por aí. Conversas iniciadas no estúdio vão se estender a vários espaços da UFMG. Esse ano a gente tem a intenção de ampliar a discussão a respeito dos temas que a gente discute no estúdio. Com isso, a gente vai levar as câmeras e microfones da TV UFMG para os espaços da universidade, seja no campus Saúde, no campus Pampulha, na Faculdade de Direito, enfim, em todos os espaços da universidade, para ouvir mais vozes a respeito dos assuntos que a gente debate com os especialistas, com os pesquisadores no estúdio. Parabéns pelo ano do programa. Violência policial. Nós conversamos com uma pesquisadora do Centro de Estudos de Criminalidade e Segurança Pública, o CRISP da UFMG, para debater o tema. Essa semana o Circuito UFMG está discutindo a violência policial no Brasil. De acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, a cada dia ao menos 6 pessoas são mortas pela polícia. Quem nos ajuda a entender um pouco mais sobre o assunto é a professora Ludmila Ribeiro, do Departamento de Sociologia da UFMG. O Brasil gasta 5,4% do PIB com segurança pública. Quero saber, então, se esse número é o número ideal e se a sociedade brasileira pode ficar contente aí com esses investimentos ou gastos, enfim, está sendo gasto de forma correta esse dinheiro. Olha, mais do que o percentual do PIB que gastamos, é interessante ou seria oportuno pensarmos como esse percentual é gasto. Alguns estudos existentes sobre o tema demonstram que a grande maioria dos governos investe em 3 rubricas principais: pagamento de salários, aquisição de viaturas e compra de armas. Ou seja, será que é suficiente para termos uma boa segurança, ter uma polícia bem remunerada, com boas viaturas e com boas armas? Acho que seria interessante termos outros tipos de investimento, como, por exemplo, um investimento cada vez mais maciço em treinamento desses recursos humanos, um investimento cada vez mais maciço em mecanismos que essas polícias possam utilizar para não precisarem lançar mão do uso da arma de fogo na sua atividade cotidiana. Então, a minha questão não é que o investimento em segurança pública tem sido alto ou baixo. Eu acho que ele precisa ser diversificado. Precisamos pensar em políticas de prevenção, em outras políticas para além dos gastos com as polícias e gastos apenas em salário, viaturas e armas de fogo. Ok, professora, amanhã nós vamos discutir um pouco sobre quem são as pessoas que mais sofrem com a violência policial e por que muita gente apoia a violência policial. Mas é amanhã aqui no Circuito UFMG. A gente aguarda você. Até lá. A insônia é o tema do Fica a Dica desta semana. E hoje vamos aprender sobre as fases do sono. O sono, ele é constituído por uma fase que nós chamamos de sono não REM e por uma fase de sono REM. A fase de sono não REM, ela é constituída de 3 fases, que incluem uma primeira fase, que é o sono bastante leve, a sonolência, uma segunda fase, em que começa a haver a consolidação do sono, e uma terceira fase, chamada de N3, ou sono profundo, ou ainda sono de ondas lentas, que é onde realmente o indivíduo vai se repousar. E essa é a fase do sono não REM. E temos a fase do sono REM. Quando falamos do sono REM, se refere aos movimentos oculares rápidos durante essa fase do sono e é no momento em que os indivíduos sonham, como nós conhecemos, o sonho os sonhos como uma narrativa, como uma história, com toda a formação das imagens que nós conhecemos, porque todos já tivemos a oportunidade de sonhar e sabemos do que se trata. Amanhã, uma dica sobre o ambiente adequado para dormir. Fique ligado! O Circuito UFMG termina agora e, na sequência, o programa Movimento. Boa noite!